Oi, Karine, Ana Paula. Nós vamos tentar restabelecer a conexão. Se a gente não conseguir, a gente vai marcar um outro dia, tá bom? Para nossa conversa não ficar interrompida. Vamos ver se a gente consegue continuar. Vamos lá. Ai, Oi. voltamos. Vamos ver se a gente consegue continuar. Se a gente não conseguir, a gente marca um outro dia para poder conversar com calma, tá bom? Mas Perfeito. vamos, aí vamos voltar. A gente estava conversando, você estava contando uma história que você fazia ginástica e aí, Daí foi ali que me despertou querer me expressar mais, assim, né? A gente vê tantos esportes e muito importantes, né? Eles trabalham muitas coisas que favorecem o nosso conhecimento, o nosso corpo. Mas eu tinha uma necessidade tão grande de me expressar, sabe? De usufruir só o expressar, que daí eu acabei desistindo desse esporte, né? E foi aí que eu conheci a dança, através de um projeto social daqui de Eldorado do Sul, e onde eu encontrei esse mundo e vi que realmente é na arte que a gente tem que buscar isso, né? Na arte de dançar, na arte do teatro. Dentro disso que é onde eu vou conseguir me expressar. perfeito. E essa é uma condição inerente do ser humano. Isso é muito importante a gente dizer isso. Todo mundo nasce com essa necessidade. Todo mundo nasce em estado puro de poesia, né? E a gente vai se conformando. Nós vivemos hoje numa época extremamente cientificista, né? Então, de paradigmas científicos, do âmbito da cognição, da racionalidade. Então, a maioria dos aspectos que lidam com o sensível, que lidam com o intangível, com aquilo que não dá para a gente medir muito bem, né? São relegados, né? Como se fosse de segunda ordem. E a proposta pedagógica da escola é justamente trabalhar a criança como um ser humano integral, corpo, mente e espírito. Então a gente não pode deixar o campo das artes né, desprezado de maneira nenhuma, né? E aí existe a arte enquanto campo de linguagem, né? Como que a gente se manifesta através das linguagens artísticas, no caso a dança, o teatro, né? A música, o cinema, as artes visuais. E nós estávamos falando sobre a peculiaridade, não é, da salinha lá da Uniche, na nossa sala, ter o nome de corpo e movimento, né? E não ter o nome de dança, não, né? Não privilegiar a dança enquanto linguagem, mas chamar de corpo e movimento. E você estava explicando para gente que trata-se então de um fundamento, né? E aí? É um fundamento, né? Acho que a Uniche, ela tem esse propósito tão lindo, que é buscar o fundamento da arte, o fundamento da dança, que é o corpo em movimento. A gente estava conversando, eu e a Carol, que é tão natural a gente se expressar. A dança, ela tem essa característica de diversão, de emoção, de se expressar em geral. Então, a gente trouxe esse corpo em movimento para deixar aberto para a criança, principalmente desde o início. Ela não está ali numa categoria só, numa modalidade, não. Ela está para se expressar com corpo e movimento. Então, acho que esse é a melhor explicação, assim, né? Então ela não vai aprender dança enquanto uma linguagem ou um estilo específico. Não é isso. É o quê? Então, o que vai acontecer ali naquela salinha? Conta pra gente. Com certeza, as linguagens de técnica que a gente já conhece, elas favorecem muito no crescimento e no desenvolvimento da criança. Mas o principal conteúdo é a gente instigar a criança a se expressar através do movimento. Então, ela vai se divertir e, ao mesmo tempo, se comunicar, que é o que a dança faz. Ela traz diversão, ela se comunica, e é para isso que a gente está disponibilizando a dança, o corpo e o movimento para nossas crianças. Maravilha. E é assim, quando a gente pensa, né, no corpo e movimento, né, a criança vai ter ali um momento, né, específico, dedicado, com uma professora especialista, né, a trabalhar esses aspectos, né, essas áreas, esses campos do saber. E aí eu acho que imediatamente, né, vocês podem me ajudar aí conversando com a gente aí pelo chat. A gente pensa assim, quais são as habilidades então que vão ser trabalhadas, né, assim nesses momentos? Aí eu acho que vem na nossa cabeça o quê, né, Vitória? Postura, que mais? Ritmo, Ritmo, coordenação né? motora, Coordenação motora. fortalecimento.
E Perfeito. autoestima, né? Autoestima, disciplina, não é? Também, Disciplina, né? interação social. É, Perfeito, perfeito. Exatamente. Então a gente olha, né, de forma assim, digamos assim, leiga até, né? A gente olha para essa questão e a gente consegue, digamos assim, desenhar algumas habilidades que a criança vai trabalhar. Mas aí uma curiosidade, dentre tantas outras, né? Mas assim, tem alguns princípios, né? Que dentro desse aspecto do corpo e do movimento, ele favorece outras habilidades. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a criança, questões como dentro e fora, em cima e embaixo, né, lateralidade, a gente está colaborando profundamente para o processo de alfabetização da criança, né? Então, exatamente a frase, né, Carol? A gente aprende brincando. a gente E dentro aprende dessa brincando. sala, a gente vai aprender coordenação motora dentro da diversão da dança, né? Do corpo em movimento. Exatamente. Então, existem outras habilidades que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, também as funções matemáticas, né? A noção de tempo, ritmo é uma função profundamente matemática, né? Que a gente vai trabalhando dentro das brincadeiras, né? Dessa sala, desse lugar do corpo e do movimento, não é verdade? A regulação sensorial também é uma outra questão, né? Sem contar as dimensões socioculturais, não é? E o gosto, né? Gosto se aprende. Falávamos com a Nutriana ontem, né? E aqui não é uma questão, aqui a gente não é uma questão de provar, né? Pelo paladar, mas Experienciar, né? a gente favorece o gosto musical, não é? Pelas linguagens artísticas. Então, assim, gosto é uma questão que se discute sim, que se ensina sim, né? E nós temos o dever, a responsabilidade, enquanto pais e professores, de nutrir artisticamente as nossas crianças, de nutrir culturalmente as nossas crianças, né? Eu posso assim afirmar, né, o quão desnutridas, né, culturalmente as crianças estão hoje em dia, sendo extremamente facilitadas a acesso a conteúdos ruins, principalmente pela internet, não é verdade? Então a gente tem um papel fundamental de preservar a infância da criança de conteúdos que não são específicos e não os favorece, não é verdade? E de favorecer e oferecer oportunidades da construção de um repertório artístico-cultural, né, para elas, e também de favorecer algo que elas já têm, né, que é a habilidade de se expressar, de se movimentar, de se comunicar, né, Vitória, para além dessa conversa, Exato, que às vezes a criança Carol. nem fala, né? Mas dança, Mas ela já está se comunicando, né? É, e a né? comunicação é além da fala, né? A dança tá aí para mostrar. A gente consegue se comunicar com o corpo, com o movimento, com uma expressão. E sobre todas essas características que tu falou, a gente acho que a principal também é instigar a criatividade, né? O criar o autoconhecimento do seu corpo, dessa noção espacial. Ela vai explorar isso o tempo inteiro em aula, né? A criatividade de buscar novas coisas, de se experienciar em novos ritmos e novos movimentos. Exatamente, é um espaço da liberdade da expressão, né? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai se envergonhando e a gente vai se conformando nos ambientes, né? Então a gente começa com aqueles paradigmas do eu não sei dançar, estou com vontade de dançar, mas não vou me mexer aqui, que eu vou passar vergonha, né? E a gente começa de alguma Vai forma até em escalando. casa. Vai se calando. E a gente vai calando algo que a gente precisa expressar. A gente vai calando, né, Vitória, algo que a gente não consegue expressar pela linguagem, né, do Exatamente. falar. E aquilo vai ficando guardado. E, gente, aquilo vai adoecendo, né? Então a gente vai guardando e a gente vai adoecendo. Então essa habilidade, né, essa vocação inerente do ser humano para as linguagens artísticas, que foi sendo reduzida, que foi sendo conformada, ela precisa ser estimulada, né?
E a gente precisa favorecer a criança esse lugar. E a gente precisa também se permitir, eu acho, né, Vitória? Uma família que dança, a criança dança, né? Uma família Exato. que desenha, a criança E é desenha. muito Uma feliz, e é família, muito mais feliz, né? não é? Uma criança que lê, a criança, uma família que lê, a criança lê, né? E de forma livre, a gente também, assim, a gente poder ouvir a criança através da dança, através do desenho, né? Então, talvez às vezes a gente pegar um desenho de uma criança, ou pegar um movimento de uma criança, não é assim que faz. Ela precisa se expressar, né? E não se conformar. Não é uma questão de estilo, de certo ou de errado, não é verdade? Mas é uma questão de favorecer, né? Num ambiente e com De ela metodologias estar adequadas. aberta, né, a conhecer, a se encontrar dentro daquela proposta também. A Mina está perguntando aqui, ó, como se ensina os movimentos para as crianças? Em questão de lateralidade, frente, trás. Eu acho que tudo isso a gente pode trabalhar com os fatores que as crianças já conhecem, né? As cores, os objetos. Então a gente gosta muito de trabalhar com muita cor. Vamos por assim, vamos para a frente, vamos para a cor azul, vamos para o lado, vamos para a cor vermelha. Então a gente busca bastante isso que ela já tem, que já trabalha na pedagogia em geral, para entrar dentro desse corpo em movimento. Perfeito. E sempre de forma espontânea, gente, e sempre respeitando o desejo, o estado de espírito da criança, né? Então a gente não, como em toda a escola, né? A gente acolhe, não é verdade? Ela está perguntando aqui os saltos e as cambalhotas, tem tudo isso? Com certeza que tem. Lá na apresentação final vocês vão ver. Vamos ver, né? Até a comentário aqui em cima, né, sobre a apresentação final de ano. Com certeza a gente faz um desenvolvimento no ano inteiro. A gente desafia eles, a gente pega nossas almofadas, tem um monte de puff lá na sala, né? A gente coloca, eles dão cambalhota, eles vão errar, mas vão aprendendo com seus erros. E se divertindo Exato. muito, porque nossa, eles se divertem, né? Que é muito importante, que você vai criando, você Muito vai importante. favorecendo, né, essa aproximação, esse gostar, né, E esse do se desafiar, né? movimento. Porque o corpo, principalmente o nosso físico, ele é a tua primeira impressão pro mundo, né? Então, tu não pode, nem nós, adultos, nem as crianças, principalmente que estão em formação, se esquivar disso, né? A gente é proprietário desse corpo, então a gente precisa se desafiar. A gente precisa saber dos nossos limites e também conhecer outras coisas, né? E uma É coisa, uma só que complementar que vou lembrando aqui, tu tava falando da música, né? Do ritmo. A gente trabalha bastante com música, né? É muito difícil a dança, o corpo, o movimento em si, ele não tem uma música, né? Então a música ela é uma vibração. Ela é uma vibração que chega até nós, né? E essa vibração, ela chega e ela se espalha para o corpo no modo de expressão. Então a gente pode dizer que essa é a junção da música com a expressão corporal, com o movimento. A gente trabalha com a música durante as aulas e a gente faz que ela entenda que a música vem e transmite como comunicação. Então, acho que isso é muito importante a gente te mandar para vocês e explicar isso. perfeito. Então, e como é que é o jogo criativo, Vitória? Quem é que cria as coreografias? A gente captura o movimento da criança, a gente incentiva ou a gente didatiza? Elas imitam? Como é que funciona o processo criativo aí, da criação coreográfica com as crianças pequenas? Vou dar uma relembrada sobre a nossa apresentação que a gente teve lá em 2019, que foi sobre o Mundo Mágico de Oz, né? Foi incrível. E a gente trabalhou com cada personagem também. E acho que o mais legal dessa característica do corpo em movimento é a individualidade. Cada criança, ela tem alguma coisa para agregar. E a gente vai trabalhar em cima disso. Vamos supor, estou dando aula pro João. E o João, ele adora saltar, ele é super animado. O que eu mais vou abordar nessa coreografia? Essa animação dele. Então, a gente vai trabalhar dentro da composição coreográfica para cada criança. E trazer o que a criança mais tem para nos dar. Maravilha.
Que maravilha, que presente, né? Com certeza, estão dizendo aqui que as crianças vão adorar, certamente vão adorar e vão ser acolhidas e vão ser respeitadas, né? Então, assim, vamos aproveitar para falar um pouquinho desse processo de culminância, né? Que às vezes preocupa tanto os pais, né? A gente gosta, né? E a gente precisa, e a Uniche sempre nos presenteia aí nos finais de ano, né, com a culminância, né? É importante a gente lembrar que é uma culminância do ano, né? É uma culminância da proposta pedagógica como um todo, é a culminância do projeto, né? Da pedagogia de projetos que a Uniche trabalha. E essa pedagogia de projetos, ela agrega todas as áreas do saber, né? Então, a Vitória vem acrescentar esse time maravilhoso que a Uniche tem, né? Então, quando a gente fala de culminância, não dá para a gente falar de culminância, né, Vitória, sem falar de processo. Vitória é bailarina, daqui a pouco ela vai contar aí os prêmios que ela foi encantar Santa Catarina, final de semana passado, que eu fiquei sabendo, né, semana passada. Então, a Vitória sabe muito bem da necessidade da processualidade, do dia a dia, da insistência, da repetição, né? E então, a gente, quando chega na culminância, no momento da apresentação, ela é fruto de toda uma construção cotidiana na escola. Então, a gente não vai forçar a criança a se apresentar. A criança não vai ser surpreendida 2 semanas antes com uma coreografia nova, né? Então, a gente respeita o ritmo de cada criança. Vocês já devem lembrar, né? Quem é pai aí da Uniche, dos bilhetinhos, das recomendações que a gente manda, né, Vitória? A gente sempre diz, olha, deixa a sua criança à vontade. Se a criança sair do palco e for ao colo dos pais, acolha. Se a criança quiser dançar a coreografia da outra turma, deixa. Que aquele momento é um momento para ela, né, se sentir bem, feliz, acolhida. Então, que os pais participem daquilo, tendo essa certeza, né, de que eles não vão ser expostos de forma precoce, né, que eles não vão ser forçados a algo que não lhes cabe, não lhes agrade, porque nós estamos tratando de crianças pequenas. Não vão ser expostos a alta luminosidade de palcos, né, a palcos altos, inclusive, também, que são um palco, né, de um teatro, às vezes ele é assustador para uma criança pequena. Ele é grande demais, ele é escuro nas laterais, ele é alto, né? Então a gente faz na escola de forma acolhedora, de forma intimista, para que as crianças se sintam à vontade, né, Vitória? Então, como é que vai ser? Você vai participar desse projeto, né? Dessa proposta de pedagogia de projeto, vai trabalhar com a criança ainda mais inserida dentro dessa proposta, né? E é engraçado pensar que a gente vai trabalhar um ano inteiro, né? Um ano inteiro, dia após dia, mês após mês, na busca de um propósito, que é a nossa apresentação no final do ano. E que esse propósito, ele não veio para nos deixar aflito, nem nada. Ele veio para a gente aproveitar cada dia, cada mês que a gente conseguiu passar nesse ano, né? Então, ele agrega, ele estimula para o próximo ano, ele, assim, transborda toda a expressão que a gente criou durante o ano e de uma forma muito, muito leve, né? Exatamente. A Anne está comentando aqui que a apresentação do final do ano fomos surpreendidos de forma muito positiva. Eles ficaram tão seguros e felizes que se apresentaram brincando e se divertindo. Foi lindo e especial. Foi mesmo. É muito especial e dá um conforto, né, Anne, no coração da mãe quando percebe, né, que essa culminância realmente reflete o trabalho de um ano inteiro, como a Vitória está falando. É um trabalho de um ano inteiro. É um trabalho de confiança, de segurança, não é verdade? Que a gente vai nutrindo. Gente, só um parêntese, assim, acho que vocês sabem, né, que assim, dois grandes medos da humanidade ali, disputando o primeiro e segundo lugar, né, é o medo da morte e o medo de se apresentar em público, né? Então, assim, a gente está trabalhando habilidades essenciais, né, pensando na criança hoje, que é um ser presente, que precisa ser respeitado na sua individualidade e construindo habilidades, né, para o futuro, né?
Que bom, que E a bacana. Olha, criança a Mena tá também, te Carol, dando aí um bastante. elogio. Ah, obrigado. Capaz, isso é fruto do trabalho deles, né? Do processo deles. A gente só estimula. E é muito importante também comentar de que a gente faz isso com muita disciplina, com certeza, com muita atenção, com muita sensibilidade, mas tudo isso para se tornar um processo natural. Porque a expressão ela já existe. A gente só precisa moldar, conduzir dentro de uma história, dentro de uma temática, para que ele consiga interpretar e comunicar essa temática da apresentação, toda essa história, né? Exatamente. Então quer dizer que a aula de corpo e movimento na escola não é só para os talentosos, para exímios talentosos e quem vai virar bailarinos e bailarinos, né, Vitória? Não mesmo. Com certeza, o processo da disciplina, da atenção, da correção ou da na correção, ela é muito importante. Mas principalmente o fator interno de expressão corporal de alma é o que importa, né? Isso aí. E essas aulas, assim, vamos aqui pensar. Essas aulas vão exigir roupa específica? Em algum momento eles vão aprender uma dança específica? Ou não? Como é que vai ser? Então, como a gente já está comentando, a gente sempre trabalha com um projeto no final do ano para concluir, né? E geralmente no segundo semestre, assim, a gente já começa a organizar, pensar no que vai ser trabalhado para poder passar para eles irem tranquilamente pegando essa coreografia, pegando essa história, que a gente gosta muito de trabalhar sobre a história, não sobre o que eles estão falando, né? Então é bem tranquilo, assim, depois do segundo semestre a gente começa a trabalhar. E sobre roupa, a gente está falando sobre corpo e movimento. A gente precisa estar confortável para isso, né? A gente precisa estar se sentindo bem, nada pode nos atrapalhar, se sentindo da melhor forma confortável de cada criança, né? Minha forma é cabelo solto, minha forma é cabelo preso, a forma que a criança se sentir à vontade, né? A gente está ali para se Isso. expressar, então nada pode nos atrapalhar. Então, uma calça Exato. jeans talvez possa atrapalhar, dando um exemplo, né? Ou também, dependendo do remeleixo, também não atrapalha. Agora é bom a gente pensar, né? Principalmente para as meninas, assim, os adereços de cabelo, né? Assim, as correntes, né? Aquelas correntes de âmbar também tem muita criança que usa, né? Isso é perigoso para essas aulas, né? Então é importante que não vá para a escola assim, ou se for, a professora vai tirar, vai guardar na mochilinha, né? Para poder devolver para casa, não é verdade? Principalmente para tornar o processo natural, né? A gente quer que eles se expressem, que eles se divirtam tranquilo, sem nenhuma preocupação, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é bastante importante. Naturalmente, a criança já veste roupas confortáveis, não é? Então, a gente não vai se preocupar com nenhum fardamento específico, com nenhuma roupa específica, mas a gente vai privilegiar que ele esteja confortável, a criança esteja confortável e segura, né, E Vitória? segura. Porque a questão dos acessórios é uma questão de segurança, é fundamental, né? Correntes, às vezes brincos, enfim, pulseirinhas, né? Então, assim, mais preocupante do que estragar o objeto é a segurança da criança, né? Exatamente. A nossa salinha lá, para quem não conhece, é uma sala que tem um tatame, uma espessura bem bacana, né? Que a criança já está bem protegida ali naquele ambiente, né? Então ela vai participar de toda a atividade com bastante segurança. Aí, Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí a criança chega em casa, Vitória, e quer fazer tudo que ela fez na escola. O que é que eu faço com esse monte de cambalhota no meu sofá? Exato. Qual pai de dançarino que nunca passou por isso, né? Mas, ó, a minha dica como prof é que faça uma conversa com a criança. A gente também gosta de conversar bastante, assim, que a hora da aula da dança ali, do corpo em movimento, é para aquilo ali. Então, a gente vai usar aquele espaço para isso. Saindo disso, a gente tem que conscientizar a criança que tem riscos. Com certeza tem risco, não vai ser no sofá da sala que a gente vai dar a melhor cambalhota. Que a gente tem que ter consciência que tem momento certo para as nossas diversões, né?
Exatamente. E aí, voltando um pouquinho, né, ao tema anterior, tem uma dúvida que chegou aqui para mim. A Unice lança a data, né, o calendário, então no começo do ano a gente já sabe quando vai ser a nossa culminância, né, do final de ano. E eu, por um acaso, tenho uma viagem em família programada para aquela data, né? Eu preciso me preocupar com isso, ou a minha criança pode participar das aulas normalmente, mesmo sabendo que no final do ano ela não vai participar das apresentações, né? Não, pode participar sim. Eu acho que mesmo com apresentação ou sem apresentação, por inúmeras consequências ou não pôde participar, eu acho que sempre vai agregar. Até mesmo ela visualizando o processo dessa criação da apresentação, vai instigar ela a querer conhecer mais. Então, acho que é muito importante. Ela vai estar participando de todo o processo igual. E a gente sempre Maravilha. conscientizando, né? E se a criança no dia da apresentação não quiser se apresentar de jeito nenhum, não quero sair de casa, o que é que eu faço? Tranquilo. Leva para assistir, leva para se divertir, deixa ela à vontade, né? Acho que é o mais importante. Porque ela vai se divertir igual, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe a história. Se ela só não tá com vontade ou tá meio acanhada, não tem problema. A gente O que importa é respeita, ela... né? O Exatamente. ritmo de cada um deles. E aí a Vitória, como bailarina profissional, pode fazer aí rapidinho um parêntese contando pra gente como que ela encantou Santa Catarina semana passada e aproveitar e puxar aí para explicar pra gente qual é a importância desse trabalho com as crianças na escola para a formação de uma boa plateia. O que que você acha sobre isso? Então, como a Carol falou, nessa última semana participei de um festival que se chama Prêmio Desterro, Festival de Dança de Florianópolis. A gente foi selecionado para dançar lá. E dentro de uma bateria de 30 mulheres de inúmeras idades, a gente ficou em terceiro lugar, com muita gratidão. A gente fez um trabalho lindo. A gente fez um trabalho lindo que foi muito importante, assim, para o meu crescimento pessoal, profissional, que é muito bom, assim, eu sempre falo, é muito bom se desafiar, né? Acho que cada desafio a gente vem para nos ajudar a nos impulsionar cada vez mais, né? E dentro dessa importância que tu acabou de comentar, principalmente para a criança que está participando do processo, né? Ela precisa se alimentar de cultura. E é isso que a gente está tentando estimular e ensinar elas a poder apreciar a cultura da forma correta. Apreciar para assim criar um público que busque a cultura, né? Se eu nunca tive contato com a cultura, com a arte, eu não vou ter interesse de querer assistir uma peça de teatro, de querer assistir uma declamação, de querer assistir um espetáculo de dança. Eu não tenho esse costume, essa cultura, né? Então a gente já vem com essa proposta para dentro da escola para ensinar, para educar na cultura também. E aí que entram nossos pais, os familiares, que são a nossa plateia, né? Eu acho que a gente tem que ir aberto para tudo que possa acontecer. Porque a proposta é um contexto geral, né? E a gente tem que apreciar os desafios, as experiências que eles vão estar vivendo nessa apresentação ou nessa atividade durante o ano e sempre estimular para mais, né? Sempre estimular para mais. Agora, Vitória, por mais que a gente trabalhe carinhosamente, converse, né, e que tudo aconteça brincando, a gente prepara o espírito deles para esse momento de culminância, né? Quando tem personagens novos, esse personagem chega com antecedência, se apresenta na sala, todo um processo de aproximação, mas pode ser que a criança fique nervosa, não pode? E aí, durante a semana, apresente um comportamento estranho, a gente não saiba o que é. Né? O que que a gente faz nesse caso? É, exatamente. Isso acontece com o artista pequeno aí que a gente está trabalhando, desde o artista mais gigante do universo inteiro, né? Acho que o ser humano, quando ele está de frente a frente com os desafios, ele sempre expressa alguma coisa diferente. Tem pessoas que vão ficar mais acanhadas, tem pessoas que vão ficar muito ansiosas, muito elétricas, mas eu acho que a conversa, a conscientização
do que está acontecendo, tranquilizar essa criança de que não tem nada apavorante acontecendo. E buscar o princípio, né? O princípio da aula, o princípio da apresentação, que é ela se divertir. Então, ela não tá ali para provar alguma coisa, não. Ela tá ali para se sentir e se expressar. Perfeito. E quando a gente fala, né, que assim que a gente respeita o ritmo da criança, né, a Mena até colocou aqui forçar jamais, né? Forçar jamais é no sentido direto e indireto, tá, gente? Então, assim, direto no sentido de não vai levar na marra, né? E indireto no sentido de não vale chantagem, não vale ameaça, não é verdade? Por Então, favor, não. por favor, não, né? Então, senão a gente está sendo contraproducente, não é verdade? Em vez de a gente estar trabalhando a favor de toda essa qualidade, de toda essa formação de ser humano, a gente está trabalhando contra, na verdade, né? Então, é algo espontâneo, né? É algo que traz felicidade, que traz leveza, né? E assim a gente tem que trabalhar em parceria. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, converse com a escola. Conversa com o professor, né? E juntos a gente vai encontrando formas de abordar aquela criança que porventura possa estar apresentando qualquer tipo, né, de dificuldade com a questão do corpo e do movimento, que é muito raro, porque realmente é Eu acho que deles, né? eles se transcendem, né? No objetivo principal, que é se divertir, contar história, se divertir dentro dessa história. Acho que é. Exatamente. Então eu vou falar, eu vou te fazer umas perguntinhas assim, vou te falar umas palavrinhas e aí você fala um pouco pra gente sobre isso, tá bom? Tá bem. Vamos lá. Coordenação motora. Noção espacial. Eu acho que é muito importante a gente ter essa coordenação motora desde pequeno, que a gente vai trabalhar com os pequenininhos até os maiorzinhos, para poder ter uma consciência corporal. Perfeito. Socialização. As amizades, né? E eu acho que as amizades, além da comunicação de fala, ela vem no toque, né? Na expressão corporal. Então, a socialização, ela vai servir para isso. E é importante a gente lembrar, né, que a dança é uma arte coletiva, né? Não se dança, as artes cênicas, elas não acontecem sozinho, né? Então, ou sim, você aprende que o seu processo criativo, que a sua sensibilidade, que a sua condição de expressão, ela está intrinsecamente relacionada ao outro, né? Então, a socialização, ela parte desse princípio, né, Vitória? De um reconhecimento de si, de reconhecer-se diferente do outro, relacionar-se, não é? Aceitar os seus limites e os limites do outro, né? Interagir, né? Então, assim, o aspecto de socialização é extremamente vasto, né? Quando a gente fala do trabalho do corpo e do A movimento, quando a gente fala... cooperatividade, né, Carol? A gente vai estar trabalhando, assim como cada um vai trabalhar o seu processo individual, a gente principalmente vai estar trabalhando em conjunto. Vão ocorrer danças de solos ali que tem seus personagens, mas também é o contexto geral. Um ajuda o outro, né? Exatamente. A Vitória acabou de voltar de um festival competitivo, né? Mas nas artes da cena, nunca a competição supera a cooperação. Porque a cooperação é a base, é o fundamento, né? Então, sem trabalhar o processo de cooperação, não avança, não se avança. Então, isso é fundamental, né? E E isso natural vai dentro além dos do processos. movimento, né, Carol? Isso serve para a nossa vida, né? Para a particularidade da criança. Então, é muito importante esse desenvolvimento numa brincadeira, numa diversão, que vai transformar ela para fora dali, né? Exatamente. E, Vitória, improvisar ou ensinar técnicas? Nossa, que pergunta! Hum. Acho que são dois pontos muito importantes. Improvisar, eu acho que é a nossa essência. É o que chega e rebate, né? Então a criança ela tem muito disso, né? Ela coloca uma música, ela dança. Ela nunca teve contato com a dança, mas ela dança, ela se movimenta, ela se expressa. Então acho que é aí que está a improvisação. Eu acho que é a essência do ser humano. Ela vai receber algo e já vai expressar. Entende, Carol? Sim, sim, E a perfeitamente. a técnica ela só vem para acrescentar. A técnica ela vai aperfeiçoar, ela vai dar disciplina, ela vai dar consciência do que é, o que não é, para não se machucar.
Então, acho que as duas são, nossa, juntando, dá um bolo excelente, hein? Então vamos lá, disciplina. Agora a palavra é disciplina. Disciplina. A gente trabalha com essa palavra desde pequeno, né? Em qualquer área. É verdade, né? E então a Porque gente pode contar. Por que que a disciplina, assim, quando a gente fala de disciplina no nosso cotidiano, às vezes em casa, e as crianças, principalmente as maiorzinhas, elas já torcem o nariz, já faz aquela... Por que que na sala de aula flui? É Fui tão tanto, né? tranquilo, hein? Qual é a diferença? O que que a Prof. Vitória tem que a gente não tem em casa? Ai, ô, poção mágica, hein? Não, mas acho que a disciplina, além da disciplina e qualquer outra característica, ela tem que ser desenvolvida natural, né? Então ela tem que ter a consciência de que cada momento é seu momento, de que cada coisa tem o seu lugar. E a gente vai trabalhando isso assim, ó, trabalho de formiguinha, né? Diariamente. Vai ter momentos que elas vão estar muito elétricas, a gente não vai condizir muito com a disciplina, mas vai ter momentos que elas vão se conscientizar daquilo, né? E a disciplina, ela tá aí para isso. Maravilha. Além que ela alcança outras coisas, né? Não é só horário, lugar, outras coisas. É aqui, né? É de tu identificar o que tá acontecendo e se colocar no lugar. Maravilha. E isso serve para todas as crianças, assim, todas as idades, assim, Vitória, os bebês dançam. Pô, se dançam, os que mais dançam. Eles nem precisam falar para dançar, né? Mas isso serve para todas as idades. A disciplina, a coordenação motora, o improvisamento, tudo serve para todas as idades, né? E até porque a gente está em formação, a gente está em formação com essas crianças. Então, tudo que vem para agregar. E isso vai construindo cada dia mais. Maravilha. E quando o bebê, né, quando ele começa os primeiros movimentos, assim, quando ele escuta uma música, né, a flexão de joelhos, ele faz bastante, a troca de peso, né, de um pezinho para o outro, né? Começa nas pernas, a maioria das vezes. Eu acredito que comece mais nos braços, se eu for dar o início, né? Por conta que nem todas as crianças têm esse potencial de caminhar cedo e tudo mais, mas os braços é a nossa linguagem principal. As nossas pernas é o ritmo, né? A gente identifica o ritmo, né? Na flexão de joelho, na troca de peso, mas os nossos braços, que é a comunicação geral, né? É a nossa linguagem. Então quer dizer que esses movimentos assim um pouco desajustados e às vezes incompreensíveis dos bebês, o bebê tá dançando. Tá dançando, tá se comunicando. Basta a E gente aqui, se inteirar nessa comunicação aí, nossa plateia, né? interagir, né, com E ele. estar aberto, né? Para que venham as informações e a gente só receba. Sem Maravilha. julgamento, sem nada. Isso é muito importante. Essa palavra é muito importante, sem julgamento, né? E uma coisa que acontece muito é a criança já um pouquinho maior, né? Ela levar a coreografia que ela está aprendendo, o que ela está aprendendo para casa. E a gente tem uma capacidade imensa de dizer que está errado. Mas não é muito, não é assim, mas não é assado, mas faça direito esse movimento, repete aqui. Porque a gente muitas vezes tem uma preocupação muito grande que a criança se apresente de forma correta, né? Então a gente tem um pré-julgamento, não é verdade? Assim, Uma que muitas construção vezes até da família, né, Carol? que É muitas muito vezes importante. não condiz com o processo pedagógico que a gente está trabalhando na escola, não é? E a gente gera, né, na criança uma tensão, né? Então, essa muitas vezes a tensão, a ansiedade, a expectativa não é da criança, é nossa. Né? Então, assim, eu acho que a gente É precisa o que ficar tá muito recém atento a percebendo isso. isso, né? A gente que já coloca um título ali, um rótulo. A gente tem que E aí a gente tranquilizar, né? fala, exatamente, a gente faz uma propaganda muito grande em casa, né, pais? Fala pro vô, pra avó, pra Dinda, pra todo, vai dançar, vai acontecer. E a gente cria uma expectativa tão grande e a criança, às vezes a gente não tá nem falando pra criança, mas ela tá escutando. Então a gente gera uma ambiência na nossa família, né, que os deixa não muito acolhidos para aquele momento, né? Porque a criança não quer desapontar os pais, não quer desapontar aqueles que ela ama. Isso também é natural da criança, né? Ela quer agradar, né? E é Então a gente importante, né?
voltar lá no nosso princípio, né? Por que que é corpo e movimento? Por quê, né? Exatamente. Porque a gente está, ó, se Exatamente. comunicando, se expressando. A gente não Perfeito. tá ali para fazer um show de balé clássico ou de outra coisa, de hip hop. Não, a proposta é se expressar, Isso. divertir, né? Então a gente tem, nós também, pais e professores, também temos que buscar essa essência, né? Por quê? Por que essa apresentação? Entendeu? Exatamente. E aí tá pintando uma proposta super legal aqui, né? Que tal as aulas serem estendidas aos pais, né? Cria pais e filhos em movimento, né? Olha, legal. Eu Todo mundo precisa gosto. se movimentar Gosto e bastante. Essa comunicação familiar é super importante. Ainda mais quando ela não é falada, né? A gente é muito sensível ao movimento, ao toque. Então, ó, baita de proposta. maravilha. E o fortalecimento dos vínculos, né, gente? Os Estar vínculos. junto em movimento, estar junto nesse processo de reconhecimento corporal, nesse processo de acolher, né? Desse não julgar. Às vezes a gente ocupa um espaço muito duro na vida das crianças, não é verdade? Esse espaço dessa disciplina do modo ruim da palavra, né? Dessa conformidade. Então, estar junto, se movimentar junto, isso é muito importante. E é importante também para que a gente possa se expressar, porque nós deixamos a nossa criança parada lá atrás. Então, às vezes, também a gente tem uma expectativa muito grande, porque a gente quer se realizar nos filhos, aquilo que muitas vezes a nós não foi permitido, né? Então, a gente também tem que cuidar um pouco desse lugar. É uma outra vida, né? Um outro sujeito que está sobre os nossos cuidados. E dá tempo, todo mundo pode dançar. Começamos falando sobre isso, né? Então, se ver o filho se movimentar, se mexer, brincar, dar vontade, vamos fazer também, não é, Vitória? Cada um tem a sua realização, né? Às vezes a gente cria uma expectativa que não é a mesma expectativa que a criança está esperando dela mesma, né? Então, assim, se comunicar, conversar, perguntar como é que tá sendo, o que que tu tá gostando, qual é o melhor passo, para sentir o que que a criança tá gerando de expectativa, né? E Perfeito. assim realizar a expectativa dela, né? Exatamente. A Mena está colocando assim, a troca de olhar durante as atividades. Gente, é muito lindo a gente ver a troca de olhar e a cumplicidade da família com as crianças no momento das apresentações. E isso só é possível desse modo como é feito as culminâncias na escola, porque está próximo, porque a criança enxerga o pai, né? Então, quando a gente está muito distante, num palco grande, com luz, ofuscando a nossa vista, a gente não tem essa oportunidade, né? Então, ela está colocando aqui, os olhos se movimentam, os olhos se comunicam, um fortalecimento do vínculo, né? Há uma cumplicidade, né? Que a gente sente. E aí eu posso afirmar para vocês, assim, é uma cumplicidade inerente ao estado de poesia. Porque eles são em estado de poesia, e especialmente nesses momentos eles estão em estado de poesia, Eles só né? transcendem essa poesia, né? O corpo em Exatamente. movimento ele vem para trabalhar, para trazer a técnica e assim a criança poder, ó, compartilhar e expressar toda essa poesia. Exatamente. Ah, Vitória, que conversa boa, que bom que deu certo. Deu Obrigada. certo. Ah, foi Obrigada, muito são bom. 8 horas, a gente vai encerrar, mas a Vitória está à disposição dos pais, a Mena também, precisando, querendo tirar dúvidas, dar sugestões. Tô doida para essa nova ordem aí dos pais e filhos em movimentos Olha, eu também gostei acontecer. bastante, Carol. E muito obrigada, sucesso na sua vida pessoal, profissional. É uma alegria mais uma vez ter você na nossa equipe. Eu quero deixar vocês um abraço, uma boa semana, dizer que a gente se vê segunda-feira na nossa próxima live. Lembrar que as lives que você perdeu estão lá no Instagram e no YouTube da escola, gravadinhas para que você possa assistir, compartilhar, deixar o seu joinha. E a gente se vê na semana que vem. Vitória, muito obrigada. Eu vou deixar você Muito falar suas obrigada, palavras Carol. finais. É muito gratificante participar dessa escola, desse povo que gosta tanto de educar, e principalmente educar a cultura, que é uma qualidade que tá no mundo e a gente não está usufruindo. Então, que a gente possa agregar a ela e ainda se alimentar cada dia mais de arte.
E Que buscar, sim, a maravilha. essência de ser, né? Que é expressar, é se comunicar, se socializar. Então, acho que vai ser um trabalho incrível esse ano. E essas crianças têm um potencial enorme para se expressar. Que, Acreditem! parabéns, parabéns e parabéns por você ter escutado esse chamado para a dança, para a arte e para a docência. Você é uma artista docente nata. Que bom que você ouviu esse convite dos céus e você está realizando e fazendo muito bem para muitas pessoas. É isso, Muito gente. obrigada, Orgulho de ter Carol. você na equipe. A Mena está aqui dizendo: fiquem com Deus, boa semana, um bom ano letivo. Esse ano a Unis está cheia de surpresas. Fica com Deus, gente. Até segunda-feira. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijos!